Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com o terceiro vídeo de contratação na mesma semana. Provavelmente um fato inédito, mesmo contando a Era Pérez neste canal. Porque na Era Pérez não tinha dinheiro, mas o homem trazia jogadores pra gente ficar devendo até hoje. Um grande erro, tô deixando isso claro. Agora, 3 contratações na mesma semana, acho que nem lá. Mas aconteceu. No começo da semana eu soltei o vídeo do Moraes, no fim da semana o vídeo do Marcos Guilherme e neste domingão temos um vídeo de Zanocelo, meia de 20 anos, completados recentemente em janeiro, da seleção sub-20 e até hoje da Ferroviária. Claro, depende de exames, mas Lucas Mussetti, o homem, o bom, já crava na Gazeta Esportiva de que está tudo certo. O Zanocelo aparece aqui na Baixada durante a semana, faz exames e vira jogador do Santos. Por quanto tempo, você pergunta? O Mussetti responde: empréstimo de 2 anos com opção de compra, perdão. Claro que a gente ainda não tem os valores, tudo certo. Essas coisas demoram a serem apuradas, a vazar, né, se for o caso. Mas 2 anos com opção de compra. Interessantíssima contratação do Santos. Essa, entre as 3 aqui da semana, ainda tem a do zagueiro do Mirassol, o Boza. Depois a gente fala dele. Hoje vou focar no Zanocelo. É a que eu mais me aproximo a falar reforço e não contratação. Vocês sabem, para mim, jogadores são contratados. Reforço é quem vai bem de fato. Não é uma crítica ao Marcos Guilherme, não é uma crítica ao Moraes. No plano teórico, entre os 3, Moraes, Marcos Guilherme e Zanocelo, para mim o Zanocelo é o que mais se aproxima de reforço, até pelo conjunto que o Zanocelo traz. Um jogador de seleção sub-20, um jogador de meio campo, que é algo que eu cobro aqui há algum tempo, junto, claro, aos laterais, preciso sempre repetir isso para deixar claro, a gente precisa de laterais, o Moraes é um deles, pelo potencial que o Zanocelo apresenta e pelo valor que o Santos gasta com a contratação desse jogador. Repito, estou até lendo a matéria aqui ao vivo para vocês, não dá para saber o salário, não dá para saber se vai ter nesse momento um preço fixo para compra, mas dentro da realidade do Santos, um clube que não tem dinheiro, é esse tipo de contratação que eu aprovo, não que eu precise aprovar algo, mas aqui para falar com vocês, essa tem o meu carimbo de é uma boa aposta. Pode dar errado? Claro que pode dar errado, mas pode dar certo e no potencial entre essas 3 a que eu vejo maior de dar certo. O Zanocelo é um bom jogador, não está na seleção sub-20 à toa. E o caminho, né, pensado pelos seus empresários indicavam a chegada a um time de Série A logo. Por que eu estou falando isso? Porque o Zanocelo foi revelado pela Ponte desde o Sub-15 e no final do ano passado, perdão, ele do nada, de uma forma surpreendente, foi anunciado pela Ferroviária. A Ponte Preta, vocês sabem, está na Série B. A Ferroviária luta por vaga na Série D. Inclusive ano passado disputava a Série D. Então, você se transferir de um time de segunda divisão para um time de quarta divisão nacional, ainda mais sendo um jogador de seleção de base, é um movimento surpreendente. A justificativa da compra por parte da venda por parte da Ponte foi de que os empresários do Zanocelo traçaram um caminho, mas nunca foi dito publicamente qual era esse caminho. Qual a justificativa para um time de Série B vender um jogador e esse jogador aceitar ir para um time de Série D? A gente pode deduzir que era exatamente o que está se concretizando agora. Ele jogar um paulista por um time em que ele seria o destaque teórico, claro, em que ele apareceria bem, a Ferroviária é um time decente, não que a Ponte não seja, mas enfim. E aí, maior facilidade por estar na Ferroviária de se emprestar para um time de Série A. A Ponte faz um jogo mais duro na teoria, né? A Ponte está na Série B, você não quer perder jogadores para a Série A tão facilmente. A Ferroviária, que luta por uma vaga em divisão nacional, já libera com mais tranquilidade. Eu não tenho certeza, inclusive, se a Ferroviária se classificou para a Série D. Os critérios são meio bagunçados. Mas você quer que um jogador seu que se destaca brilhe numa divisão maior para você faturar numa venda, que seja para o próprio clube do empréstimo, que seja para uma venda europeia. Então me parece que esse era o caminho traçado quando a Ponte vendeu o Zanocelo para a Ferroviária, traçado pelos seus empresários, e o Santos acabou sendo o destino. A realidade do Santos de que não tem dinheiro e que é difícil conseguir contratar jogadores consagrados, para mim esse é o caminho. Contratar jogadores de potencial, algo que eu enxergo um pouco no Moraes também. Não enxergo tanto no Marcos Guilherme, claro, torço para estar errado, mas enxergo bastante no Zanocelo. Então vamos falar um pouco do próprio meia que vem da Ferroviária.
Não é um cara artilheiro, tá? Vamos deixar isso claro. Mas é um cara que aí eu abro até aqui, ó, o mapinha de calor no SofaScore. Tanto da Série B do ano passado pela Ponte, como do Paulista desse ano pela Ferroviária. É um cara que se movimenta mais pelo lado direito ofensivo, mas que também volta para marcar e se movimenta no setor defensivo. O que isso você pode entender? Uma comparação com o Sanches, um cara que joga mais pelo lado direito. E no meio-campo do Santos hoje, isso é muito interessante. Primeiro, porque o Pirani de fato joga mais pela esquerda, né? Segundo, porque se o Zanocelo for bem, isso pode significar o fim da era Jean Mota no time titular, algo pelo qual a gente torce. Desculpa, Jean, se você estiver me assistindo, mas eu prefiro um jogador mais jovem, com potencial, em vez de um meia que realmente já não consegue entregar algo positivo na própria posição. Eu sempre elogio aqui o Jean como um falso 9, até como um primeiro volante na hora do passe, mas de meia não funciona. E é um time que depende muito de um marcador só. O Pirani não é marcador, e o Alisson ou o Balieiro sempre marcando sozinhos e ultimamente não tem dado resultado. A partida contra o Bahia mostra isso. Se o Zanocelo, de fato se movimenta frente e trás, ele pode fazer a função que o Balieiro estava fazendo. Que era, tinha o Alisson, tinha o meia, que era o Pirani, e o Balieiro, principalmente mais na era Holland. Antes de começar a jogar de fato 2 meias. É um cara que se movimenta frente e trás, como foi o Sanches, até o ano passado, como foi o Balieiro, e como poderia ter sido o Sandri, como era o Pituca. Pronto, vamos um exemplo mais fácil. Um Pituca. O Pituca não era o primeiro volante, na maioria, o que para mim era um erro, mas não era meia. Era o cara que voltava. O Zanocelo pode ser esse cara, mas com um maior potencial de habilidade de armação. Isso, claro, o que eu enxergo do jogo do cara. Era uma contratação que eu cheguei a citar aqui, que eu, nos vídeos anteriores de contratação, que eu estava esperando concretizar para falar bem, porque eu estava realmente, dentro do possível, empolgado com a ideia do Zanocelo, que era um nome que o Santos deveria ir de fato atrás. Aí eu busco sempre os comentários de Caio Nascimento. Se você não viu ontem, sábado, se você está vendo depois, no último sábado teve vídeo do Eu Vim de Base, o Caio falando dos laterais da base do Santos, já, afinal de contas o time profissional está em crise nas laterais. O Caio trouxe uma análise dos laterais da base, muito interessante, vale a pena você ver. E o Caio tuitou, assim que o Mussetti também tuitou a chegada do Zanocelo, o Caio tuitou coisas com as quais eu concordo. Vou ler aqui porque eu confio sempre nele. Muito bom reforço. O Zanocelo, além do passe, ou seja, a armação, sabe se movimentar e ler os espaços entre as linhas. Movimentação é algo que a gente não viu contra o Bahia, por isso eu trago esse destaque do Caio, e que eu vejo no mapa de calor dele. Tô falando, é um cara que vai e volta, não fica parado, preso num lugar só. Ler espaço entre as linhas é algo que o Pirani hoje está com dificuldade. Vejo potencial enorme no Pirani, para mim é titular, mas ele está meio preso na marcação de qualquer adversário. Se o Zanocelo traz essa movimentação, talvez torne o meio-campo do Santos mais dinâmico. O dinamismo na partida contra o Bahia, mesmo contra o Barcelona e as anteriores, foi nulo, não existiu nenhum dinamismo. Jogadores parados, jogadores perdidos, passes curtos só na defesa porque não conseguiam avançar. O Zanocelo, na teoria, como o Caio está confirmando aqui, traz isso, sempre na teoria. Por favor, vamos ter paciência. Completando o Caio. Inclusive, nos últimos treinos e amistosos pela seleção sub-20, o meia foi muito bem por essas qualidades. Uma coisa importante sobre ele, precisa competir mais. E aí tem um temorzinho, né? Um jogador que não compete nesse meio do campo do Santos, que já não compete, não é um fator tão positivo. É um jogador, às vezes, meio blasé. Tipo eu, minha cara, que vocês falam que não sou rio. Blasé, eu sou blasé. Inclusive, uma vez eu dei o meu Tinder, que eu não tenho mais, na mão de uma amiga, ela botou na minha descrição: Blazer. Eu fiquei, show, vou sair com geral agora. Que desiste da jogada com certa facilidade. Esse é um problema, Zanocelo, que você, por favor, não repita no Santos. Qualidade técnica ele tem de sobra, mas nesse Santos de hoje ele vai precisar chegar com bastante fome. Concordo absolutamente. Esse meio campo do Santos, que já é blazer por natureza, não pode ter mais um jogador blazer. Esperamos que ele mude esse estilo de jogo. É um jogador alto, tem 1,85 m, 4 centímetros mais alto que eu, mas tem 70 quilos, ou seja, magro, ainda fisicamente não tão pronto. Normal, um jogador de 20 anos. A gente vê isso com o Pirani, a gente vê isso com o Ângelo. O Ângelo é um pouco absurdo, né, no sentido positivo, mas a gente vê isso com jogadores de base, com o Lucas Lourenço, jogadores não tão fortes. Isso se ganha com o tempo. Trouxe também um outro tweet aqui para vocês, o Fernando Campos, que é jornalista do DAZN e da CBF,
fala o seguinte: Zanocelo é um reforço muito interessante para o Santos. É titular da seleção sub-20, homem de confiança de André Jardine. Fiz alguns jogos dele ano passado e gostei muito do que vi. Dinâmico, intenso, pisa na área para bater em gol, que seria muito interessante, mas ele não é artilheiro, repito, é um gol só no Paulista. Pisa na área para bater em gol e circula o campo todo, como eu acabei de falar, a movimentação do campo, né, no setor de meio campo por inteiro, e é algo que a gente precisa hoje. Como eu sempre digo, contratação é uma coisa, reforço é outra. Em jogador de base isso é ainda mais forte. A gente nunca sabe, é muito difícil ter essa análise, mesmo para especialistas grandes mesmo, consagrados, se esse destaque na base é simplesmente porque o cara tem mais físico, como o Jancheira. O Jancheira, aos, 13 anos, era muito maior e mais forte que os meninos de 13 anos. Então ele brilhava. Quando ele subiu de categoria, ele virou reserva, porque ele já não tinha essa vantagem corporal. Ele cresceu muito cedo. Às vezes o jogador de base se destaca por isso. Não me parece ser o caso do Zanocelo. Como eu falei aqui, é alto, mas é muito magro para o tamanho. Então não me parece. Mas é difícil você pensar na base se estava se destacando por isso, como foi o Uri Alberto, que claro, é bom e evoluiu. Jogadores mais fortes se destacam na base, às vezes por essa vantagem física. Ou se de fato vai dar certo no profissional. O que a gente torce para ele ser? Um cara que entra ligado e que domina esse meio campo. Para mim, o potencial de ser titular imediato. A gente precisa de gente no meio campo. O que a gente torce para ele não ser? O Zezinho. Você que tem mais ou menos minha idade, e você que viveu 2010 já consciente, não tão novo assim, vai lembrar que o Santos contratou o Zezinho. Quem era o Zezinho? O Zezinho era praticamente um Zanocelo da era. O que isso significava? É um cara que não estava num time tão grande no momento. O Atlético Paranaense, então, ainda estava num caminho de fortalecimento que hoje tem de conquistas constantes, né? E que quando foi para o Mundial Sub-17 de 2009, pelo amor de Deus, agora pareceu que eu comparei o Atlético Paranaense com a Ferroviária. Não é isso. É que o Atlético não estava nesse momento tão fortalecido. Depois ainda cairia para a Série B, essas coisas. Enfim, eu divago. Vamos lá. Mundial Sub-17 de 2009. Quem que foi para esse Mundial? Neymar. Quem que não jogou nada nesse Mundial? Neymar. O Brasil caiu cedo, na primeira fase, num grupo que tinha a Suíça do Shaqiri, que inclusive foi campeão do mundo. Shaqiri, Chaka, esse pessoal que está aí até hoje na seleção da Suíça e vocês acompanham no futebol europeu. O destaque daquela seleção brasileira Sub-17 foi o Zezinho. O Atlético Paranaense não, ele estava no Juventude. Pronto, corrigi. Ele estava no Juventude, por isso que a comparação com a Ferroviária veio. Não era do Atlético, depois ele foi. Ele ainda estava no Juventude. E o Santos foi e buscou o Zezinho do Juventude. Nesse mesmo esquema, empréstimo de um time que estava longe da Série A, o Juventude, para um time de Série A para ele brilhar. E o Zezinho tinha sido o craque dessa seleção brasileira. Muita gente que assinou o atestado de não entendo nada de futebol cravou que o Zezinho era muito melhor que o Neymar. O Santos tentou, o Santos sabia que o Neymar era melhor, mas tentou trazer o Zezinho para fazer essa junção. E o Zezinho deu completamente errado, não jogou nada e de fato acabou não dando certo na carreira. A gente torce para o Zanocelo não ser esse tipo de jogador, que tinha um destaque na base, mas que no profissional não se encaixou. Por que eu estou trazendo isso? Pelo molde, né? O time pequeno, emprestando para o time de Série A, para ele brilhar. Temos que ter muita paciência, mas também não precisamos depositar todas as fichas que é um craque, um gênio, como fizeram com o Zezinho. Dá para ir com calma, e é essa calma que eu peço para vocês. Na minha visão, entre as três que eu já gravei vídeo aqui, a contratação com maior potencial de chamar de reforço. Acho que vai ser titular, acho que tá pronto ou semi-pronto para isso, para ganhar essa vaga. É o molde de contratação que eu acho que o Santos tem que fazer. Então, nesse momento, tem a minha aprovação. Repito, não que precise da minha aprovação, mas para vocês que me assistem, confiam no que eu falo, eu acho que é um potencial grande de dar certo. Estou feliz com essa contratação e espero que logo eu possa chamar de reforço. Obrigado a vocês, senhores. Volto a qualquer momento, provavelmente amanhã, com ou o zagueiro novo, ou uns dados que eu estou pesquisando. Enfim, a gente chega com mais análise. Tchau.